o formador de opinião, cara, ele é o cara da ponta. Tô no zero, não entendo nada de ar-condicionado, quero ser um instalador. Em quanto tempo ele se torna um instalador? Cara, salve, salve, galera! Iniciando mais um podcast Conectados. Aqui a gente fala sobre construção civil. Essa é a galera que a gente conversa aqui e todos os dias nós trazemos especialistas do nosso segmento. E hoje eu estou aqui com um cara que é um dos maiores do mundo no segmento de ar-condicionado, sim, um dos maiores do mundo. Ele vai contar aqui a história. Ele representa a Daikin, a maior empresa de ar-condicionado do planeta Terra. E nós temos o privilégio de bater um papo aqui. Eu estou com o Diego Camargos. É isso, Diego? é isso. Bom, primeiro obrigado aí, João, todo o time aí pelo convite, pela oportunidade. Já jogou a pressão pro meu lado aqui. O maior do mundo é de fato a Daikin, a maior empresa de ar-condicionado do mundo, e é verdade. E é essa jornada que eu tenho com a Daikin aí de manter esse mérito, manter essa condição aí, na verdade, o nosso trabalho mais fixado no Brasil, mas nós somos ali o maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Depois a gente pode entrar nisso, o que é um fabricante, o que é uma montadora de ar-condicionado, mas tem bastante assunto para falar. Sim, porque assim, a galera que assiste a gente é o consumidor, é o engenheiro, é o arquiteto. Ele já estava falando algumas coisas aqui nos bastidores que assim, a gente às vezes passa despercebido. Por exemplo, se a gente ficar aqui no silêncio agora, a gente vai começar a ouvir o barulho do ar-condicionado, né? Então assim, a Daikin tem uma facilidade quando a gente se fala de barulho. É uma das vantagens, são várias. E ele vai contar aqui toda a trajetória, como que ele começou e um pouco da operação hoje, do trabalho que ele vem aí fazendo no Brasil inteiro, né? E vamos conversar. Vamos lá. Então é isso. Então, obrigado de novo, né? Para quem nunca conheceu aí um pouquinho da história nossa. Eu sou o Diego Camargos, assim como você fez a apresentação. Eu vim para o ar-condicionado, vamos dizer assim, né? Estou ainda como ar-condicionado há aproximadamente 20 anos. Quando eu fui convidado a participar dentro de um time de uma outra multinacional, uma multinacional americana, também do segmento de ar-condicionado. Ali eu comecei a minha trajetória no ar-condicionado. Eu não conhecia absolutamente nada de ar-condicionado. Eu sempre fui da área comercial, eu sempre vendi, né? Então no DNA aqui da venda isso sempre existiu. Eu já vendi de tudo para você entender, desde motofrete, jornal, cartão de crédito. Então a minha carreira inteira foi focada, na verdade, na área comercial, que não era o que eu mais gostava de fazer. Eu tinha ali, conhecia um pouco, na verdade, todo mundo falava que eu tinha um talento para venda. Eu acho que, na verdade, o meu talento é conexão, é relacionamento. E aí eu sempre fui para a área comercial. Recebi o convite para ir para essa empresa de ar-condicionado e eu enxerguei um mercado que eu não fazia ideia. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu fazia faculdade de administração de empresas, fui para essa multinacional. No meio do caminho eu mudei a concepção como um todo, porque eu mudei a administração para recursos humanos. E ali nesse caminho até o meu diretor me fez uma pergunta, um abraço, Josemar Costa, o que um cara de recursos humanos estava fazendo na área comercial. E a minha resposta para ele, falei exatamente assim, o que é uma venda para você? É um recurso humano. É você identificar as necessidades do seu cliente e tornar aquilo uma venda consultiva que atenda à expectativa dele. Que venda é exatamente isso, né? É uma gestão de expectativa versus uma demanda de mercado. Então você consegue alinhar essas duas pontas e isso flui bem. Fiquei lá quase 10 anos. Bastante tempo. Período, muito tempo. Nesse período, eu me formei na faculdade, fiz uma pós-graduação, na verdade uma MBA em gestão em vendas. Em 2015, a minha jornada dentro dessa empresa se encerrou por um quadro de mudança de diretoria, enfim. E ali eu fui convidado a empreender no Brasil, né, forçadamente. Até pelo momento eu estava muito bem na empresa, mas a multinacional muda quadro da empresa, isso é natural acontecer. Então em 2015 a minha formação inteira era comercial, então eu fazia uma venda, atendia grandes distribuidores, grandes instaladores do segmento de ar-condicionado no Brasil, mas era muito focado comercialmente. Eu peguei ali 15, 20 dias em meados de 2015 e fui para os Estados Unidos, fiquei quase 30 dias lá. E qual foi a minha jornada nos Estados Unidos? Eu não falava o inglês, né? É um calcanhar de Aquiles ali, hoje a gente consegue compreender um pouco melhor, mas eu fui me desafiar também, mudar um pouquinho, sair da zona de conforto,
E eu assisti 3 palestras em Harvard focadas em atendimento. Né? O público-alvo era atendimento e prestação de serviço. Então tinha gente do mundo inteiro ali e algumas coisas eu aprendi muito bem nessa minha jornada nos Estados Unidos para realmente absorver alguma coisa e voltar com mais autonomia para montar o meu negócio. Eu montei uma empresa de venda, projeto venda e instalação de ar-condicionado. Durante 8 anos, até 3 anos atrás, até meados de 2021 eu fiquei com essa empresa. Ela se tornou uma das maiores do Brasil dentro do segmento de ar-condicionado. E nessa trajetória eu voltei para a pós-graduação, fui para o Senai, fiz uma pós de eficiência energética em ar-condicionado. Aí eu estava focado diretamente na solução do problema, né, do nosso cliente final, seja corporativo ou residencial. E quando eu vendi a empresa em 2021, a minha ideia era de novo ter um momento sabático. Né? Então, junto com a minha esposa, a gente mais ou menos tinha que decidido que... Antes da pandemia ou não? Depois? Foi pós-pandemia, né? A empresa estava muito bem ali na parte financeira, parte estrutural. Eu tinha 3 pontos de venda em São Paulo, pontos importantes, uma região ali próxima a Moca, Tatuapé, a outra na Riviera de São Lourenço e uma outra região de venda como representante, a região de Atibaia, que eu fazia Atibaia até Bragança. E aí, por um momento pós-pandemia, eu decidi vender a empresa, achei ali um parceiro nosso que decidiu pela compra, e eu vendi a empresa dele e eu entendi, agora eu acho que eu vou de novo estudar um pouco mais, iria ali embora do país, ficar aí algum tempo estudando, até para aprimorar o inglês, dar uma oportunidade para as crianças para também ter uma outra visão de outra cultura, mas aí entrou a Daikin na minha vida, porque nessa jornada de 8 anos de empresa que eu tinha, a Daikin já era o meu produto-alvo, eu só instalava, precificava, projetava e instalava a Daikin. Eu não colocava outra marca na minha obra, até por entender que o meu cliente ele estava conectado exatamente ao produto da Daikin. E aí, meados dessa transição de venda da empresa, eu recebi o convite da Daikin, né, de vir trabalhar, assumir uma região, na região norte do país, nordeste do país, e 6, 7 meses depois a demanda cresceu e eu assumi nacionalmente. Hoje eu estou como gerente nacional na Daikin, da parte residencial que a gente chama, que são splits, até um sistema múltiplo, até 5 evaporadoras e o nosso sistema K7. E eu faço um trabalho no Brasil inteiro, tanto com os revendedores nossos. Nós temos 3 pilares importantes dentro da empresa, que é nosso fabricante, o distribuidor e o instalador. E a gente faz o atendimento toda essa cadeia, essa jornada. Então é muita gente envolvida, é muita responsabilidade, mas é o que a gente aprendeu a fazer. Hoje, eu até falo, né? Ontem mesmo a gente estava numa reunião na empresa e eu gosto de buscar problemas. Mas não é o problema naquela dito popular de problema, de quebrar, de estragar, não. É sair da zona de conforto. Sabe, porra, para de me arrumar problema, cara, quando vê um trabalho muito grande. Então a gente gosta do problema no positivo. Então, essa motivação de você desenvolver, de você buscar, de você abrir um mercado novo, é o que a Daikin vem fazendo como empresa centenária, né? A Daikin ela está há 100 anos no mercado de ar-condicionado. Então agora em maio de 2024 a Daikin fez 100 anos. Nossa. Só ar-condicionado, para vocês entenderem um pouquinho. A única fabricante de ar-condicionado do mundo chama-se Daikin Ar-Condicionado, eu vou te explicar o porquê. Todos os componentes dentro do ar-condicionado que compõem todo aquele ciclo ali do frio que a gente fala, o ciclo básico de refrigeração, compressor, motor ventilador, placa eletrônica, aletado, válvula de serviço, todos esses componentes a Daikin fabrica para montar o equipamento de ar-condicionado dela. Inclusive o fluido refrigerante é o gás que está dentro da máquina, a Daikin fabrica esse fluido para pôr no produto dela. Qual que é a diferença para o nosso concorrente? O concorrente ele compra todos esses componentes no mercado, seja o mercado asiático ou ele busca em outro mercado indiano, por exemplo, que hoje é muito forte, e ele monta o equipamento dele. Então ele terceiriza a produção das peças e monta, assim como, por exemplo, as montadoras de veículos. Por isso que a montadora de veículos se chama-se montadora de veículo. E a fabricante de ar-condicionado chama-se Daikin. Entendi. Então a Daikin ela fabrica todos os componentes. Todos os componentes. E a grande maioria, ou todas as outras... Todas as outras. Ela monta, ela compra ali um equipamento aqui, uma parte do equipamento, ela compra o compressor de um fabricante, compra a placa de outro, compra o suporte, compra o fluido refrigerante e ela monta o produto. Obviamente que existem ali dentro dessa indústria concorrente alguns selos de qualidade que eles buscam para que eles montem o produto deles. Mas no nosso caso é muito improvável. Para você ter ideia, eu estive agora no Japão há 2 meses atrás e nós visitamos o CIT, que é o nosso centro de tecnologia. E nesse local, por exemplo, eu tenho mais de 1000 engenheiros eletrônicos, engenheiros
trabalhando em especificação de tecnologia para ar-condicionado. Então esses caras ficam todos os dias ali, de 10 a 12 horas por dia, melhorando tecnologias para abarcar em ar-condicionado. Dentro dessa fábrica que eu fui, eu tenho só 300 pessoas trabalhando na produção. Nossa. Eu tenho mais gente trabalhando em qualidade, tecnologia e eficiência energética do que na produção. Porque qual a concepção? Se eu acertar no projeto, eu não vou errar na parte da execução depois, está atrelado também na construção civil. Se o projeto estiver correto, né, estiver compatibilizado, o erro da execução é menor. Então isso numa fabricação de ar-condicionado, a Daikin já pensa assim também. Nossa, então assim, a fábrica inteira são 300 colaboradores. Nessa planta, 300 colaboradores e mais de 1.000 pessoas trabalhando na melhoria da tecnologia. Isso no Japão? Isso no Japão, em uma das fábricas que eu fui no Japão. Nós somos em 2. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos. Hoje, as 2 maiores fábricas dos Estados Unidos, uma delas é de ar-condicionado da Daikin, a outra é da Boeing. Nossa. Então, a gente só perde para a fábrica de avião. A outra fábrica, mesmo lá sendo o território de um concorrente nosso. Sim. Então, você pega toda a parte de liderança de mercado da Europa como um todo, a América do Norte, Ásia, a Daikin é líder mundial em ar-condicionado. E aqui no Brasil, vem do Japão, vem dos Estados Unidos, não existe uma rota certa? Como que funciona? Existe sim. Hoje, nosso produto que eu participo 100%, que é a linha residencial, essa linha residencial hoje, ela chama residencial só por uma nomenclatura dentro da empresa, mas esse produto ele é instalado numa loja, num comércio, no escritório. Essa linha que a gente participa, que é a minha gerência nacional, ela é fabricada em Manaus. Então eu tenho uma fábrica em Manaus, tem uma capacidade de produção anual e a gente deve dobrar isso nos próximos anos. Nós fizemos a compra há 2 anos atrás de 2 terrenos do lado da fábrica, a gente vai dobrar a nossa produção em Manaus daqui um curto período. Posso falar muito, senão o concorrente aí vai acompanhar. Vai. Mas eu tenho a fábrica de Manaus, então essa linha que a gente faz a venda dessa linha de produto, do split Highwall até o multi-split é fabricado em Manaus. Nós temos a outra linha que é o VRV. O que é o sistema VRV? Também é um sistema múltiplo, que eu posso ter uma unidade externa lá fora, condensadora, e múltiplas unidades internas, 10, 20, 30 unidades internas, contendo uma externa. Esse produto ele é importado. Esse produto a gente traz da Índia, por exemplo. Mas nós temos a vinda dele mensalmente entregas, nossos parceiros instaladores, distribuidores que fazem a comercialização disso, normalmente não tem ruptura de estoque. Então eu tenho o produto que é fabricado aqui já em Manaus e eu tenho o produto que é importado. Entendi. E vocês hoje estão no Brasil inteiro? Brasil inteiro. Hoje a Daikin, hoje nosso time, no nosso departamento, nós temos um departamento que chama Sellout. Sellout são especificadores, vendedores, vamos dizer assim, são os nossos promotores de venda. Diferente de um promotor de venda que normalmente estão ali habituados naquela promoção de venda no supermercado, que vai pôr o cubinho, vai pôr um adesivo de promoção, não. Os nossos promotores são especialistas. Então eu tenho mais de 40 pessoas. Até um abraço para o nosso time que está no Brasil inteiro, fazendo aí com que a Daikin seja realmente reconhecida como o melhor produto, melhor atendimento. A gente até brinca, o melhor time de sellout, o melhor produto que existe no Brasil é o nosso. Então esses promotores nossos, eles fazem as visitas nos instaladores. Então a gente está no Brasil inteiro, né? Nós devemos caminhar para os próximos anos também, ter pelo menos um promotor a cada estado. Hoje eu tenho 40, mas eu não estou nos 27 estados, porque está um pouco descentralizado e isso está distribuído. Então a nossa ideia é chegar ter um Daikinzinho ali por região, a gente fala, né, um águia por região, fazendo esse atendimento aí nível Brasil, mas a gente já consegue atender o Brasil inteiro. Eu vi falar em águia, eu vi esse projeto de vocês, como que funciona? Eu vi lá que tem vários águia e tal, o pessoal... Na verdade assim, né, dentro da Daikin, até tem um dos nossos gerentes sêniores, o Gilmar Oliveira, um abraço Gil, até na outra empresa que nós trabalhamos juntos também de ar-condicionado, e eu trago também a águia desde os 10 anos de idade, e eu tenho a águia como um símbolo porque eu participava de um grupo horizontal dentro da minha religiosidade, que era um grupo denominado Socarrã, que o símbolo desse grupo era uma águia, e o Gilmar também tem um apreço pela águia. Então quando eu vim para a Daikin, eu trouxe uma concepção, até já tinha uma ideia interna e a gente melhorou isso, de colocar alguns águias com visão realmente periférica, né? A águia é aquele símbolo que voa pairando nos céus, não é para olhar de cima, é para entender um todo e quando realmente descer, resolver o problema dela num bote único, né? Então ela realmente tem precisão e tem visão.
Então nós denominamos alguns instaladores, pessoas comuns. Nós fomos buscar no mercado de ar-condicionado pessoas comuns, não são influenciadores, não são os caras que têm 20, 30 mil seguidores no Instagram. São instaladores que estavam dispostos a mudar a mentalidade, de se tornar uma empresa. Porque quando eu trago ele para a Daikin, eu vou prepará-lo para ser um empresário. Então eu trago para esse cara treinamento financeiro, gestão do negócio dele, obviamente tecnicamente, atendimento para o consumidor, para que ele seja uma fonte de inspiração para os outros instaladores. Então hoje a Águia na Daikin é uma marca, e esse projeto Águia é uma marca dentro do Brasil. Isso já gerou-se aqui aquele desejo de vários instaladores. Para nós é motivo de muito orgulho, porque o instalador ele quer ser um Águia Daikin. Então o que nós fazemos? Eu elejo um Águia a cada 2, 3 meses. Como eu busco esse cara? Cara, pelo brilho dele, pela verdade, pela humildade, não é pelo número que ele me entrega. Entendi. Porque o cara que... Hoje o cara é muito grande, nós temos instaladores extraordinários, são amigos nossos, que são muito grandes. Caras que estão ultrapassando a fronteira de 20 milhões de faturamento por ano na parte de mão de obra, não estou falando venda de produto. Não é o público que a gente procura, porque ele está em outro patamar, ele está em outro nível, né? Agora aquele instaladorzinho pequeno que está em região extrema, que é carente, é esse cara que a gente está buscando. Esse cara a gente traz, a gente faz toda essa consultoria que eu te falei e se tornou uma marca. Então também a nossa ideia é avançar com 27 águias, um por estado, e vai formar essa legião de águias aí fazendo esse trabalho de realmente disseminar uma boa prática, uma boa instalação, um conteúdo técnico importante, o motivador do crescimento desse cara. Eu tenho um instalador hoje na nossa base de águia, que há 1 ano e meio atrás ele tinha um funcionário e a esposa. Hoje esse cara tem 20 funcionários, o cara tem uma loja, o cara consegue ser um empresário, consegue fazer viagens para fora do país por um trabalho de um projeto que a gente começou e hoje se tornou um maior projeto assim, dentro da empresa. Hoje nós medimos o resultado, para você ter ideia, de venda nosso por intermédio dessa vinda do resultado dos águias. Caramba, então é um por estado, é isso? Hoje nós temos 11. 11 por estado? 11 águias espalhadas. Por exemplo, eu tenho 3 em São Paulo, eu tenho 3 no Nordeste, 1 no Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Norte. E eu quero ter 1 por estado. Cada estado nosso vai ter pelo menos um. Pelo menos um. Então a gente deve avançar, né? Você pode ser o próximo, a gente tem essa brincadeira no podcast, porque sempre que a gente faz um podcast, a gente acaba anunciando algum projeto novo. Show. E esse você pode ser um próximo, é que os águias, nas nossas redes sociais, águias Daikin, sempre alguém posta alguma coisa, eu quero ser o próximo, sabe? Criou uma comunidade. Criou uma comunidade bem interessante para nós. Um abraço pros águias aí também. Bacana, isso é legal. Eu vi, eu não sei, eu acho que no seu Instagram eu caí em algum lugar que eu vi, que não era você. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, o que seria esse águia? E fala um pouco também sobre assim, o plano de expansão. Você cuida nacionalmente, né? Então você tem lá a fábrica em Manaus, você tem as distribuidoras. Se um consumidor quer comprar uma máquina de ar-condicionado, como que ele faz? Ele vai até um distribuidor? Hoje essa linha de produto nossa, né, até para fixar bastante, do residencial, está focado nessa linha split, até o sistema cassete, sistema multi. É sempre via distribuidora. A Daikin não tem uma venda direta para essa linha de produto. Hoje está presente nos 10 principais distribuidores do Brasil, alguns outros regionais também, mas os 10 nacionais nós estamos dentro. Então, nosso produto é encontrado em qualquer especialista. Quando a gente fala de especializado, eu estou falando de distribuidor que está atrelado a esse ciclo do frio. É o cara que vende a câmara fria, que vende o insumo, que vende a ferramenta e vende o ar-condicionado. Então, nos 10 maiores e também nos regionais a gente já está presente. E hoje tem o nosso e-commerce também, que o consumidor final quiser acessar daikin.com.br/loja, ele consegue comprar um produto no nosso e-commerce, que é marketplace desse distribuidor. Ah, legal. Então o próprio distribuidor está dentro no... Isso. É assim, né? O que eu falo? Hoje, até pegando um gancho seu muito importante, hoje eu falo do ar-condicionado com muito orgulho. Eu poderia ter ido para qualquer outro segmento, com as formações que eu tenho, com as conexões que eu tenho, mas eu tenho uma paixão pelo que eu faço depois que eu entendi a responsabilidade da profissão, cara. Como assim a responsabilidade da profissão, Diego? Eu elejo hoje a profissão do refrigerista uma das mais importantes da humanidade. Eu vou te falar o porquê. Assim como o professor, né? Sem o professor não se forma nada, né? Não se forma um médico, não se forma um instalador de ar-condicionado, um engenheiro não se forma. Mas se você for fazer uma análise
no ciclo do frio, na verdade, junto ao ciclo da vida, hoje nós temos o ciclo da vida, os 4 sofrimentos, né? Que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. Pô, o nascimento é um sofrimento, você sai do ventre da tua mãe, então uma delícia, por isso você já nasce chorando. Então são os 4 sofrimentos da vida, nascimento, envelhecimento, doença e morte. Nesse ciclo, fatalmente, cara, você não vive mais sem a refrigeração, que é a climatização e ar-condicionado. Quando você nasce num centro cirúrgico, que é climatizado. Sim. Saindo de lá, você vai para tua casa e depois de algum tempo a tua mãe tem que comprar a verdura, o leite, o queijinho, o hortifruti, a carne, todas as proteínas. E o seu pai quer tomar uma cerveja, a tua mãe também, vai para onde? Vai para uma geladeira, que é refrigeração e ar-condicionado. Quando você vai no mercado, vai pegar um iogurte, vai numa farmácia, dependendo do remédio, ele tem que estar climatizado, temperatura ideal. É ar-condicionado, é climatização, beleza. Você vai para o médico doente, é o 3º sofrimento da vida. Você vai estar lá dentro, o que vai acontecer? Tem que ser um ar-condicionado limpo, uma sala limpa para você fazer uma cirurgia. E infelizmente, nesse ciclo, quando você se encerra, você morre, vai para o necrotério, o que é lá? Uma câmara fria, ar-condicionado. Então, quem entra para um segmento, entende ele, como entendi o ar-condicionado, e tem um respeito pelo que faz, não sai. E hoje o ar-condicionado, ele é fundamental, qualquer tipo de climatização, seja conforto, precisão ou controle de pragas, por exemplo, você precisa de um profissional de climatização e ar-condicionado. Não, hoje não tem como a humanidade viver sem isso. Não consegue. Não sei como conseguia. Exatamente. E assim, é o respeito. Eu entrei assim, você começa a entender o segmento, a profissão, você começa a se especializar. Então você vem para a climatização, você tem várias vertentes que você pode atuar. Hoje, por exemplo, tem especialistas em ar-condicionado que o cara está segmentando o negócio dele só para automação. O cara não quer nem estar na parte mecânica mais, que é tubulação, passar rede frigorígena, o cara só está entrando na parte da automação. Né? O cara está se formando hoje em automação, inteligência artificial, para dimensionar um mapa de horário que a máquina liga, desliga. Hoje nós já temos esse software, a Daikin tem um sistema de automação próprio nosso. Você fala de automação, é engraçado. Alguns anos atrás, comprava-se o ar-condicionado, você chamava o cara de automação e ele de alguma forma ia programar alguma coisa para o ar conectar na automação dele. Hoje o nosso sistema de automação Reide, por exemplo, na Daikin, eu coloco o que você quiser na minha automação. É a minha automação do ar-condicionado, colocando persiana, luminotécnico, sério, audiovisual, cara? tudo no meu sistema. Então o ar-condicionado hoje ele é integrador, ele não é mais integrado. Isso eu não sabia. Isso nós temos essa tecnologia dentro de casa. É o que? Um aplicativo? É um aplicativo. Hoje nossas máquinas elas já vêm, parte delas com tecnologia embarcada. Nós plugamos uma plaquinha na unidade interna, por exemplo, outra na unidade externa. Baixa o aplicativo, faça a configuração, você programa o horário que liga a tua máquina, a temperatura que ela liga, o set point, desliga, enfim, você faz toda a programação. E se você quiser atrelar isso, acender a luz, abrir a janela, ligar a TV, você coloca tudo no aplicativo. Então, esse é o mundo da Daikin. Caramba, mano. Então você consegue, por exemplo, ligar o... Você saiu de casa, será que eu desliguei o ar? Você consegue pelo celular ou não? Consegue. Aquela máxima, fechei a loja. Meu, eu vivo com isso na cabeça. Não desliguei o ar, sabe aquilo? Eu vivo esquecendo o ar ligado, cara. Isso acabou. Você vai programar. Eu participei de alguns projetos, importantes de redes de academia, por exemplo. Um dos principais gargalos deles era a conta de luz. Quando você me perguntou lá atrás, Diego, alguns adjetivos, coisas boas da Daikin, vamos dizer assim, algumas virtudes, eficiência energética, tecnologia e nível de ruído. Hoje nós somos imbatíveis nisso, né? Para você ter ideia, o meu split Highwall de 9.000 BTUs, bem dimensionado, ele entrega para você um consumo de 9 centavos por hora. Nossa. 9 centavos por hora. 10 horas. É gratuito, então. 10 horas não dá nem R$1 consumido. Isso, quando a gente fala que o produto é super eficiente, ele é super eficiente. O nível de ruído é incomparável. Eu, por exemplo, não uso de dia praticamente, fico fora de casa. Então, toda noite eu ligo. Eu não durmo 10 horas. Vamos fazer uma conta de 10. Então, nós estamos falando aí de R$30 por mês, um ar-condicionado num quarto. Exatamente. Todos os dias ligado à noite. Todos os dias ligado à noite, 10 horas por dia. É de graça. Então, assim, nós temos, assim, é incompíscuo. Tem alguns clientes que compram com parceiros instaladores nossos, com certo receio, porque tem um equipamento do concorrente, tem medo de aumentar a conta de luz. Quando passa um mês, eles mandam mensagem para nós com que eles trocaram de mensagem com a operadora que fornece a energia. Falou, tem alguma coisa errada aqui, caramba, porque a minha luz baixou pela metade. E não é isso aí, eu tenho N casos para te mostrar, por exemplo. E ali a gente vai nessa parte. Então eu posso programar a tua loja para ligar às 8 da manhã,
Aí você fala, Diego, às 11 da manhã eu vou ter um evento. Você deixa programado para a temperatura que estava 24 graus, que é conforto, baixar para 22, automático, porque vai encher de gente lá. Então, naturalmente, o calor latente vai aumentar. Então, você baixa a temperatura para suprir a necessidade. 2 horas depois, o próprio sistema aumenta a temperatura porque diminui a quantidade de pessoas lá dentro. Já está na automação. Uma vez isso feito, vai embora, funciona. Embora. Deixa uma lá. Empresa, por exemplo, com vários funcionários. Eu me formei em eficiência energética, então vários estudos que eu fiz, a eficiência energética daquele lugar estava ligado ao botãozinho on-off, né? Eu fiz um projeto numa planta aqui no interior também, de uma montadora de veículo japonesa. A primeira vez que eu cheguei lá, eu era instalador, por exemplo, eu cheguei com a Daikin, eu levei a Daikin comigo na época. E nós sentamos numa mesa para conversar e eu falei, me explica, porque vender você precisa entender para que o cara tá te contratando. Me explica qual que é a tua jornada do ar-condicionado. Seus principais problemas, o que você não tem problema, o que tá bom, o que tá funcionando e o que você precisa que eu te ajude. Ele chamou mais 2 pessoas, viu 2 garotos, isso não é mentira, parece piada, mas não é mentira. Sentou 2 garotos na nossa frente, cada um com uma pasta gigante na mão, dessa grossura, e cada um tinha um controle remoto na mão. Eu falei, tá, ok, me explica a função de cada um de vocês. Ele falou, todos os dias, às 7 da manhã, saio ligando todos os equipamentos de ar-condicionado da fábrica. Todos os equipamentos da fábrica, às 7 horas da manhã. Todos os dias ele ligava e anotava no checklist dele. Máquina da sala, da produção 01 que faz tal peça, ligado e qual temperatura, ele anotava. Então ele passava ligando todos os equipamentos. Quando dava 11h40, a fábrica ia parar para almoçar. O outro garoto, que tinha o outro controle remoto, vinha desligando. Desligado, beleza. E o que acontecia com isso? Eu apelidei os dois, on-off. Um era um on, outro era um off. Falei, cara, eu não quero mandar vocês embora, mas o trabalho de vocês vai ser outro, vai ser vocês vão ter que só fazer a monitoria disso. Vocês vão ter que sair daqui, vocês vão ter que fazer uma programação e entender depois, numa tela que a gente vai colocar, se isso vai acontecer da forma que a gente programou. E nós fizemos todo esse estudo lá, né, para essa fábrica, era uma linha de produção. Nós tiramos todos os sistemas que eles tinham lá convencionais. A conta de luz aproximadamente era 49 mil por mês, 48, 49, dependia bastante da forma que eles estavam usando. E nós entregamos 67% de redução de consumo de energia. Nossa. E os 2 funcionários deles começaram a fazer manutenção preditiva, que era realmente acompanhar a empresa que fazia manutenção de higienização das máquinas e estava fazendo o correto. Ele passou a não ligar e nem desligar, ele passou a vistoriar um contratado deles. O on e o off. O on-off, O on e off, que acabei com o trabalho deles nesse sentido. Levei para o nosso centro de treinamento aqui na Barra Funda, em São Paulo, e a gente treinou eles para como fazer essa automação, se tivesse algum problema. O meu produto, ele apresenta o diagnóstico no controle remoto. Então, isso é uma facilidade. Desde um raio-wall, coloca uma máquina, um raio-wall individual na tua casa. A gente chama isso de RA, 1 para 1, de 9.000 BTUs. A máquina apresenta um alarme, você com controle remoto, você faz uma programação ali muito simples no modo de operação, vai te dar o erro. Por exemplo, o erro E2. Você vai olhar ali, erro E2 é fuga de fluido refrigerante. Aí você vai chamar o seu prestador de serviço, o instalador. Quando chegar lá, se ele falar para você que é placa eletrônica, você fala, não é. O erro é esse aqui. Então isso vai te ajudar também a ter ali um double check no prestador de serviço. E facilita a vida do cara. Facilita demais. Muito, né? Exatamente. E vamos falar um pouco sobre faturamento, Diego. Qual que é hoje o faturamento de uma empresa como essa, nível nacional, por exemplo? Tá, você diz o que? Um instalador, um distribuidor, o mercado como um todo, um fabricante? Um fabricante Daikin. É assim, hoje a Daikin ela é líder mundial, né, em faturamento em bilhões de dólares. Eu te garanto que isso aí tá acima de 30 bi de dólares ano, né? Bastante. A Daikin como um todo, né? Global. No Brasil, nós temos uma operação ainda muito pequena, no sentido assim, em volume de unidades. Mundial, exemplo, né? Eu tenho concorrentes que fabricam 10 vezes o que eu faço de um sistema split, por exemplo. Só que pode ser que não tenha a rentabilidade que eu tenho fabricando 10 vezes menos. Por isso que hoje a Daikin é líder mundial em faturamento em bilhões. Agora, se você vai falar pelo mercado hoje brasileiro, e aí eu já falo na ponta, que é o sellout, por exemplo, todos os fabricantes fabricam e entregam para os distribuidores. Então, o distribuidor para frente, para o mercado, é um mercado de quase 40 bi no Brasil.
Então, para quem não sabe, para quem está pensando em entrar, para quem está estudando um pouquinho com vocês, né, ou com Conecta Constru, que é realmente, né, subir um degrauzinho, né, ou passar para o lado de lá da ponte para entender, o mercado de ar-condicionado é promissor. Bilionário. E é bilionário, né? Nós temos distribuidores hoje que há 10 anos atrás faturava 500 milhões, que já é um baita de um resultado. Hoje fatura 2 bi. Nossa. Em 10 anos. Isso entre distribuição, execução, material. O distribuidor hoje nacionalmente existe aí esses 3 pilares: fabricante, o distribuidor e o instalador. A grande maioria dos distribuidores, eles só distribuem, eles só fazem a venda do produto. Alguns fazem parcerias com os instaladores. Por eles serem marcas fortes nacionalmente como distribuição, ele acaba absorvendo a parte da mão de obra, mas ele terceiriza para um parceiro instalador dele. Então, a parte desses quase 40 bi está atrelada à venda de produto. Esses produtos eu estou dizendo que são tudo que é relacionado à refrigeração: ar-condicionado, câmaras frias, insumos, ferramentas, periféricos como um todo. Não é só simplesmente equipamentos de ar-condicionado, mas é um mercado que assim ele se conecta. Você vai fazer uma climatização para conforto no mercado, fatalmente lá tem uma câmara fria. Fatalmente você vai precisar orçar isso também para o dono do supermercado. Vai fazer um shopping, então a área de alimentação, a praça de alimentação, são vários lojistas, que todo lojista tem uma câmara fria. Então você vai vender um fancolete para a loja do cara no restaurante, você vai acabar vendendo para o cara, por exemplo, um expositor de bebida, você vai acabar vendendo para o cara câmara fria. Então é um mercado que você tem várias formas de... Potencial. Tem potencial e tem capilaridade, né? Porque você vai para regiões extremas, região norte, 42 graus, você não sobrevive sem o ar-condicionado e sem um ambiente climatizado. O próprio Rio de Janeiro, eu morei lá, muito quente, 40 graus. E hoje a Daikin ela vem investindo demais no segmento, a gente está investindo demais, a gente está deixando de combater o efeito para ir na causa. O que eu quero dizer com isso? Hoje os 3 maiores centros de treinamentos do Brasil é da Daikin ar-condicionado. O maior centro de treinamento da América Latina, que tem 2.100 metros quadrados de área construída para treinar, seja ele um instalador, seja você que é um engenheiro, projetista, especificador, eletricista, encanador, seja qual for a profissão. Você quer aprimorar, abrir o leque, ganhar capilaridade do teu negócio, procura nosso centro de treinamento, entra aí daikin.com.br/centro de treinamento, vai lá. Tem uma grade importantíssima de agenda, tem uma grade curricular, você começa a fazer no treinamento, por exemplo, um sistema split, que seria o sistema de entrada nosso, podendo até um sistema de água gelada, que é Applied, que são grandes obras. Então nós investimos demais aí, combatendo aquele efeito hoje o gargalo de uma multinacional seria o pós-vendas, e o pós-vendas normalmente está atrelado à prestação de serviço, que é a instalação. Então hoje nós temos um centro de treinamento em Salvador, é o maior do Nordeste, um no Rio de Janeiro, que é o maior da região, e o em São Paulo, que é o maior da América Latina. Em São Paulo eu posso treinar em torno de 100 instaladores por dia. Então, se eu colocar 22 dias úteis dentro e colocar 100 pessoas lá por dia, eu treino 2.200 instaladores. Nossa. Por mês. E quanto tempo um cara que tá no zero, tô no zero, não entendo nada de ar-condicionado, quero ser um instalador. Em quanto tempo ele se torna um instalador? Cara, essa rampa de aprendizado ela é muito particular, né? Pode existir o cara que é autodidata, que o cara tem a facilidade no manuseio, né, de fazer realmente o trabalho manual, como o cara que não. Mas vamos dizer assim, né? Se eu for pegar os módulos de período de treinamento, para que ele entenda como um todo, todos os sistemas, do Highwall, o SkyAir, que é o cassete, o Multisplit, sistema VRV, depois o sistema Applied, ele vai levar 1 ano para que ele tenha toda essa carga de treinamento, né? Eu tô falando 1 ano porque em 1 mês ele resolve a vida dele dentro do meu centro de treinamento. Só que ali eu tenho, o centro de treinamento, por exemplo, que nós temos em São Paulo, nós temos salas para aulas teóricas e eu tenho um laboratório gigante. Cada instalador vai pôr a mão no produto dele. Então cada instalador tem uma máquina para ele mexer. Então ele pode fazer o treinamento do split Highwall, por exemplo, de 3 dias. Ele vai sair de lá instalando? Muito provavelmente, mas a prática disso é o dia a dia. Entendi. E ali a gente sabe, né, que é onde realmente o menino chora e a mãe não vê, é dentro da obra. Mas ele pode ter ali em torno de 90 dias, ele consegue fazer todos os treinamentos. Mas eu acho que a rampa de aprendizado, realmente de conhecimento, ele vai levar 1 ano.
Mas é algo muito próprio, né? Depende bastante. Porque o cara nunca vai partir do zero. O cara que vai buscar hoje um treinamento de ar-condicionado, ele já conhece o básico. E aí se eu falo, por exemplo, onde está atrelado os maiores problemas no ar-condicionado? É na parte elétrica. É na conexão elétrica. Então, se o cara já é um eletricista, ele vai tirar de letra. Já tem mais facilidade. Se o cara já está acostumado a fazer obras hidráulicas para algumas empresas maiores, ele já vai ter mais facilidade. Se ele já está na área aí da construção, ele vai ter muita facilidade. A diferença você vai encontrar, por exemplo, é muito específico a área do ar-condicionado, por isso que ela remunera muito bem. Então, o meu amigo que fala que não ganha dinheiro com ar-condicionado é porque ele não buscou a conexão dele correta. Ele ainda não entendeu nem quem é o cliente dele. Porque você consegue. Eu preciso de um eletricista. Normalmente, você está num bairro, o seu João é o eletricista. Eu preciso de um encanador. Meu vizinho também faz. Um pedreiro que fala que é meia colher, não é isso? Você também acha. No ar-condicionado, não, cara. Ou ele é instalador profissional. Ou ele vai te trazer uma dor de cabeça e ele não vai aventurar. Por quê? Tem algumas ferramentas próprias para isso, por exemplo, uma bomba de vácuo. Ferramenta é uma coisa... Se o cara não conseguir nem saber onde conecta na válvula a bomba de vácuo, ele não sabe por onde começar. Sim. Se ele não souber a diferença de um tubo de cobre, de 1/4, 3/8, meia dali por diante, qual que é a linha de líquido, qual a linha de sucção, ele não vai conseguir começar. Então, ele não vai ter meia colher no ar-condicionado. Ou ele conhece um pouco, bastante ali para fazer. Ele vai fazer. Pode ter um cara que vai fazer uma obra mal acabada? Vai, mas ele sabe como fazer. O grande problema é que ele não quer fazer certo, ele não quer usar boa prática. Fazer o gato. Mas ele ir lá, por exemplo, igual nos Estados Unidos tem muito aquele termo, faça você mesmo, it yourself, se eu não me engano, no ar-condicionado ele não vai conseguir. Primeiro que ele vai gastar uns 4, 5 mil reais de ferramenta. A régua já começa a filtrar. Ele vai ter. Não, mas existem ferramentas muito mais baratas. Assim, menos de 3 mil reais você não consegue comprar todas as ferramentas. Ele não vai conseguir comprar um cortador de tubo, um flangeador, uma bomba de vácuo, um vacuômetro e um manifold. Não vai. É menos de 3 mil reais ele não vai conseguir. Você já tirou um pouquinho dessa condição do cara. Então eu vejo que se você buscar um profissional, hoje eu percebo que, de novo, né, alguns construtores, alguns empreiteiros deixam de ganhar dinheiro por não conhecer o mercado de ar-condicionado. Que às vezes, eu tenho um parceiro que faz para mim. Cara, você não tem um eletricista? Você pega aquele, né, no seu caso, por exemplo, você é um construtor, né, você é um empreiteiro grande. Você não tem o seu especialista da elétrica? Você tem o da hidráulica, você tem o da cerâmica. Não, a cerâmica é ele que faz. A elétrica, o forro de gesso é esse cara. Por que você não tem o cara do ar? Porque esse cara vai te trazer um resultado que você não imagina. Um ponto, né? Vamos falar assim, um ponto climatizado de 9 mil BTUs para passar uma infraestrutura numa casa do padrão que a gente observa aqui na região, por exemplo, de Alphaville, você vai cobrar em torno de 3 mil reais. Material e mão de obra. Material e mão de obra. Só que esse material não vai, para essa infraestrutura, não vai te custar 20% disso. Então, o resto é mão de obra, lucro. O resto é lucro. Então, se você entender como funciona, claro, colocar as pessoas importantes, para você ter uma rampa de aprendizado, acrescentar, você vai entregar, você já entrega uma obra muito bem acabada, porque com a parte de climatização você não vai entregar. E detalhe, você vai fazer com que esse investidor, por exemplo, uma obra que o cara está fazendo 100 casas, ele está entregando a casa com, que a gente vê muito, eu estou entregando com infraestrutura de ar. Quando você vai ver a infraestrutura de ar, é a elétrica e a hidráulica. Se esse cara tivesse... Até hoje eu não entendo o que acontece. Então ele deixa o ponto elétrico. E o corretor fala isso. E fala que tem, né? Eu fui ver casa recentemente, o corretor, aqui já tem os pontos de ar, é só colocar a máquina. Aí você vai ter uma surpresa. Não é só colocar a máquina. Não é. Por que o cara passa a elétrica e passa o dreno? Isso é uma cultura do brasileiro, cara, e não passa o cobre. Não é falta de conhecimento. Eu vou te falar por que é falta de conhecimento do construtor. E quem tá prestando serviço para ele, vamos supor, até de consultoria, o projetista dele também não tem conhecimento. Eu vou te falar, ele poderia, por exemplo, economizar dinheiro, entregar um produto com mais qualidade. Valorizar. Ele vai agregar valor. Por quê? Quando eu tenho uma casa, por exemplo, que vão 7 sistemas de ar-condicionado, fatalmente eu tenho 4 quartos, o home office dele ali, o escritório, e 2 na sala, que são máquinas maiores. Então ele teria, no mínimo, 5 disjuntores de 25 amperes e 2 disjuntores 32 curva C. Então são 7 sistemas, 7 circuitos para alimentar aquele ar-condicionado. Se eu apresentar para o cara, se ele pegar essa planilha dele vezes 10 casas, vai dar alguns mil reais, ok?
para comprar. Cada casa ele vai comprar 7 disjuntores, vezes 10, 70. 70 disjuntores. Então, cada casa, em média, vai ali 80 metros de fio. Então, vezes 10, eu tô falando que são 800 metros de fio. Se eu apresentar para ele uma economia nisso, eu não tô falando do ar-condicionado, carga térmica, absolutamente nada, e nem fabricante. Se eu falar para ele, olha, sabe essa planilha sua de elétrica aqui? Tá dando aqui 180 mil reais. Só para você preparar um quadro para receber ar-condicionado. Isso aqui você está dizendo que está entregando para o seu cliente. Se eu te mostrar um sistema que você vai economizar 80 mil aqui, você me contrata com os outros 80 mil para passar a sua infraestrutura? O cara vai falar não. Você está agregando valor no negócio do cara, entregando o resultado que ele não esperava, e na hora que ele for vender isso, ele vai monetizar. Ele vai mostrar. É que eu acho que eles... acho que o brasileiro, ele usa... não sei se é mentira que eu posso falar, porque eles falam, não, já tem o ponto quando eles vendem a casa, o corretor de imóveis, para alugar, para vender, e eles acreditam fielmente nisso. E aí eles usam isso para falar pro consumidor, não, já tem aqui, mas não tem, cara. Não tem. Só o cara que entende que ele... E o que dá mais trabalho hoje, você é de obra, você que tá ouvindo a gente, o que dá mais trabalho é você fazer um ponto de dreno e um ponto de elétrica ou passar uma tubulação de cobre? Tubulação de cobre é o que dá mais trabalho. Então o que seria melhor eles fazerem? Passa a tubulação frigorígena. Deixa a elétrica, a hidráulica por conta do cara, mas eles fazem o inverso, por não conhecer. Eu não acho que é mentira, eu acho que não é nem cultural, acho que não tem acesso à informação. E aí? A gente faz algumas consultorias para construtoras, uma das construtoras últimas que eu visitei na região sul do país, a planilha dele era absurdamente alta na parte de investimento para ele preparar o quadro para depois receber o ar-condicionado. Aí eu fui além, porque a área técnica dele era muito grande. Então ele deixava um espaço de 5 metros quadrados para receber várias condensadoras de ar. E lá o metro quadrado estava 10 mil reais. Então ele deixava 50 mil reais para pôr máquina de ar-condicionado. Então numa conta que eu fiz rápida com ele estava economizando quase 400 mil. Os 400 mil, cara, isso não é... Eu te apresento a planilha que nós temos. Quem quiser acesso à nossa planilha, a gente pode ceder para você ser um consultor do teu negócio, para o teu cliente. Então, quando a gente apresenta isso pro cara, esses 400 mil que ele reverteu, por exemplo, ele investiu com o instalador. Ele colocou a infraestrutura inteira da tubulação de cobre e ainda entregou a área comum climatizada, academia, salão de festa, a guarita. Valorizou muito o imóvel, mais que 400 aí que eu falei mil. Que é a parte de agregar valor, muito mais. Ele agregou, ele vendeu aquilo. Exatamente, né? Ele vendeu. Então, e aí você entrega além disso, porque quando você fala de construtores, o que conta pro cara é a planilha de custo. A partir do momento que ele entregou a obra, não é responsabilidade dele mais. Então, se você for falar, mas vamos pôr uma máquina que é eficiente, que é eficiência energeticamente, o nível de ruído é lá embaixo, a melhor tecnologia, isso para ele pouco importa. Agora, quando você fala para ele de redução de custo, para agregar valor no negócio dele, e pôr o produto dele numa prateleira acima, ele vai te ouvir. E aí eu falo, de novo, comecei a falar, eu gosto de problema, o problema no bom sentido, eu gosto desse desafio. E eu até aprendi isso lá atrás, assim, cara, ganha muito dinheiro quem aprende a resolver problema. Ganha muito dinheiro quem que é? É o médico generalista no hospital? Ganha dinheiro quem faz a cirurgia, o cirurgião. Esse cara ganha dinheiro, ele vai resolver problema. O cara não quer saber quanto vai custar. Ele quer que você resolva. Então você tem um nível de cliente, né, que são construtores, incorporadoras, construtoras, arquitetos, projetistas, mostra que você sabe resolver o problema dele. De novo, o ar-condicionado, além do conforto térmico, ele é oculto, ele está dentro de infraestrutura. E se você está no segmento de obras e não está fazendo a infraestrutura de ar-condicionado, está perdendo dinheiro. Interessante. E deixa eu te falar um pouco sobre a questão, por exemplo, você falou do Nordeste calor. Aí nós temos Sul ou próprio São Paulo, que quando faz frio, faz frio. Sim. Como funciona? Vocês também têm o equipamento quente e frio? É isso. No nosso sistema High-Wall, que é o sistema Split High-Wall, que é um para uma evaporadora, para uma condensadora, esse eu tenho o frio e eu tenho o quente-frio. Obviamente que o frio não se vende o ciclo só frio no Sul. No Sul só se vende máquina, 99% são máquinas quente-fria. Sistema reverso. Se você quiser usar para climatizar, para baixar ou para aumentar, a máquina vai te atender. No Nordeste, a demanda é maior para o sistema frio. Nem faz sentido. Não faz muito sentido. Mas ainda tem algumas regiões do Nordeste que venta-se muito e o frio no Nordeste às vezes é 20 graus, 19 graus. Sério? Então ele quer esquentar um pouquinho. Então vem de é muito pontual. Mas nós temos a nossa produção do sistema Split High-Wall
quente frio e só frio. No sistema multi-split, que é uma unidade externa para até 5 interna, eu só tenho quente fria. Essa máquina eu só fabrico ela no ciclo quente frio. E ali tem essa questão de particularidade, né? Você fala, poxa, mas eu tenho ali a região Nordeste. Pô, quando a gente vai fazer alguma visita na região Nordeste, fala, não, aqui é muito frio, é muito calor, é mais calor do que qualquer região. Não é bem assim. Se estiver fazendo 39 graus em São Paulo, 39 graus no Maranhão, é 39 graus. Em qualquer lugar. A diferença é a velocidade do ar e a umidade relativa. Mas é 39 graus. Então pode ser que lá a sensação térmica pode ser maior pela velocidade do ar e a umidade. Agora, os 39 graus vão manter. E a gente vem tendo nós temos uma curva de aquecimento, né? Aí alguns atrelam aquecimento global, outros falam, estudiosos, não, isso aqui é algo natural, é o comportamento do próprio planeta, enfim, não vamos entrar no mérito que isso aí tem polêmica com a Amazônia, etc. Mas a gente percebe, por exemplo, esse ano praticamente nós não tivemos inverno. Então, em São Paulo, que nós tínhamos ali o nosso verão, por exemplo, era 32 graus, nós tivemos pico esse ano de 39. E não tivemos inverno ainda. Então, para o nosso segmento, está muito aquecido. Mas a nossa produção tem frio e quente frio para atender qualquer tipo de demanda. E a diferença de valor é muito grande assim? Tem uma diferença considerável sim, cara, de 10 a 15% do equipamento frio para um quente frio. E a instalação requer a mesma? Mesma instalação. Não muda, só muda a máquina. Só muda o produto. Só muda o que eu tenho. Por exemplo, o que muda dentro do ar-condicionado? Eu tenho um componente a mais, que é uma válvula reversora, para reverter. Porque o que acontece? Quando eu estou trocando calor, que é aqui dentro, eu quero climatizar para o frio, essa unidade interna chama evaporadora. Interna e lá fora condensadora. Quando eu quero esquentar, essas unidades se invertem. A minha condensadora, que é a descarga de ar quente que está lá fora, ela vem aqui para dentro. Então chama ciclo reverso. Até isso tem que ser muito bem dimensionado, porque senão depois uma não dá conta da outra. Então é física e muito cálculo. Mas os produtos que hoje são comercializados de todos os fabricantes do país, eles conseguem no sistema quente-frio atender tranquilamente. E não muda nada na parte de instalação. Bacana. E pro cara que quer empreender, vamos falar assim... Qual que você acha que é o melhor caminho? Ele fazer um treinamento ou ele como empresário abrir uma empresa de ar-condicionado? Ou ele precisa entender? Para o cara, vamos falar um pouco para o empreendedor. Que caminho você acha que seria melhor para esse cara? Uma vez ele tendo essa visão de que não, o ar-condicionado é um segmento bom, segmento que tem muito potencial, eu quero ser um empreendedor. O que você aconselharia o caminho para esse cara seguir? Bom, é assim, é que normalmente no Brasil você empreende não necessariamente por talento ou por, não, eu tenho uma missão e eu quero empreender. Você empreende pela dor, né? Ou você teve uma demissão, ou o teu outro negócio não deu certo, você quer mudar de segmento, mas eu seguiria a trajetória educacional, né? Eu falo que assim, se a gente quer mudar um pouco mais o país, eu acho que a educação e o educar, seja por intermédio de uma conexão, de uma mentoria. Eu sou muito favorável, tá, cara? Assim, um coach, uma mentoria, eu nunca fiz, eu nunca busquei, mas eu acho que existem pessoas sérias fazendo bons trabalhos. Então eu acho que ele deveria para a parte educacional primeiro, realmente, estuda o mercado que você tá, regionalmente, vê se existe um matchzinho ali entre o produto que você quer colocar. O ar-condicionado, eu vou montar uma empresa de ar-condicionado numa cidade que tem 2.000 habitantes. Cara, 2.000 habitantes, qual que vai ser realmente ali a adesão do teu produto naquela região? Uma região sul, por exemplo, que nós temos casos com 2, 3 mil habitantes, faz mais frio do que calor. Então, se você na parte educacional não entender a estratégia, se você não buscar, faz sentido? Qual que é a expansão da minha cidade? Quem está vindo para cá? Mas o empreender, eu acho que se eu fosse novamente começar e tivesse uma pessoa como eu, Diego, me orientando, eu viria para a parte de ar-condicionado sim, iria educar, ia aprender, ia fazer muitas conexões. Hoje o nosso, vamos dizer assim, hoje o profissional de ar-condicionado, ele tem que estar plugado à arquitetura, à engenharia, ao projetista, porque existe recorrência, né, nas obras. E ali ele vai entender, se você está numa região, por exemplo, industrial, pega a região de Barueri aí, que tem muitas indústrias, foca na parte de contratos de manutenção. Tem indústrias que o ar não pode parar de forma alguma, são 24 horas. Um bom contrato de manutenção te muda, inclusive, a tua vida social ali na parte financeira. Se você está numa área mais residencial do altíssimo padrão, foca em bons projetos, em soluções,
em eficiência energética, em nível de ruído, em qualidade, conforto térmico. Mas a dica é, busque primeiro saber, antes de você pôr o seu suado dinheirinho ali, porque começar do zero é impossível. Pelo menos R$50 você vai ter que colocar em algum negócio. Mas a dica é entender. E já que você vai fazer isso, né, seja o melhor, busque os melhores. Busque o melhor produto, melhor ferramenta, melhor coach, melhor palestrante, melhor tudo, para você colocar realmente ali na tua mentalidade, que precisa pensar nessa mudança de mentalidade. Para esse cara que vai empreender é fundamental. Exatamente. No Brasil, qual estado hoje vende mais o equipamento da Daikin? O Sudeste e São Paulo é muito forte, né? Tudo acontece em São Paulo. Então hoje aproximadamente 55, 60% do nosso faturamento é em São Paulo. As grandes empresas estão em São Paulo, né? Agora, aí consequentemente depois, percentual para o nosso negócio ar-condicionado da Daikin, eu tenho ali depois a região Sul, Centro-Oeste e região Norte e Nordeste. Até por São Paulo ser muito forte, São Paulo é muito grande, maior, você pega também. O interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Assis, são regiões muito quentes e muito ricas também. Então, e é maior na parte geograficamente. O território de São Paulo é muito grande, 20 e poucos milhões de habitantes como um todo. Então nós temos aqui São Paulo como uma fortaleza ainda na parte comercial de venda. Entendi. Então é mais de 50%. Mais de 50%. Não fazia noção. É mais de 50%. 55%. Hoje você atende nível Brasil, Sim. Né? Fala um pouco sobre a operação. Você é gerente nacional. Isso. Então você atende o quê? As pessoas, os distribuidores, os lojistas? Ou toda a parte de negócio, marketing? É assim, no nosso departamento hoje, nós temos 2 células que trabalham exatamente juntas, que é o Selim, que é o atendimento aos distribuidores. No Selim nós temos um time de vendedores que atende esses distribuidores. O que esse time faz? Ele faz as visitas e entende ali o ponto mínimo e máximo, estoque do distribuidor, quando está alto, quando está baixo, o que ele deve mandar por SKU. Ele tem muito raio-wall de 9.000 BTUs. Eu estou fabricando 100.000 unidades, por exemplo. Vou mandar 50.000 para esse cara? Não, ele já tem, eu vou mandar para outro que o estoque está menor. Então esse que é account, esse vendedor, que na verdade são alguns supervisores também, eles fazem esse planejamento de venda para os distribuidores. Entendi. E aí do outro lado eu tenho o sellout. O sellout são essas 40 pessoas que eu falei, que trabalham com o instalador de ar-condicionado, fazendo a conexão com o distribuidor. Então o cara do sellout, ele está plugado no instalador que está na obra. Quando surge a oportunidade, ele entende qual distribuidor que você trabalha. Eu trabalho com o distribuidor A, ok. Ele faz essa conexão para que nesse trabalho aqui não se rompa o elo e entre o concorrente. Entendi. Então eu tenho um trabalho diferente. Então eu tenho toda a parte fabril da inteligência de venda aqui com esse time comercial, sobre uma gerência sênior. Fala com o distribuidor. Que fala com o distribuidor e com a fábrica. Então o que a fábrica produz hoje? O que nós já vendemos. Nós mandamos toda uma planilha para a fábrica sobre SKU, disponibilidades e necessidades, a fábrica produz e a gente entrega para o distribuidor. Chegou no distribuidor, eu tenho como obrigação ajudar ele a vender, entre o nosso time de sellout. Então eu estou nesses 2 meios aqui, eu também atendo uma das contas de grandes distribuidores, então eu sou gerente nacional de sellout. Dentro do sellout, eu tenho uma célula que é o trade market, porque nós temos lojistas, distribuidores, e o ponto de venda é eu que trabalho com o meu time de promotor. Então eu tenho uma demanda aqui junto da fábrica de fabricação, de disponibilidade, a venda para o distribuidor e depois essa parte da gente ajudar o distribuidor e instalador a se conectar. Agora sim. Agora ficou claro então. Então você falou que tem um caso específico que você atende ali. Um caso específico. Mas você realmente é focado nessa galera aqui. Exatamente. Que atende tanto os instaladores quanto os distribuidores. E aí você faz o trabalho nacionalmente. Nacional. E hoje você fica em qual região? Aqui em São Paulo? Eu fico em São Paulo. Nosso escritório, nosso showroom é na Vital Brasil, aqui no Butantã. Lá nós temos um showroom, é um prédio inteiro, são 4 andares, é só daqui, em cada andar é um departamento, e embaixo, no nosso térreo, nós temos um showroom. Em São Paulo também, lá na Barra Funda, nós temos o nosso centro de treinamento, que é o Training Center. Então, quando eu não estou viajando, normalmente eu viajo 2 dias da semana, de 2 a 3 dias. O ano passado eu viajei 22 estados, 25 Nossa. Quase. Esse ano acho que eu já viajei uns 17. Nesse caso, você vai fazer reunião com o distribuidor? Ora com o distribuidor, ora com o instalador. Ora com um projetista, ora com um engenheiro, ora com um arquiteto. Vai na obra também? Na obra toda hora.
Na obra, toda hora. A obra, se o instalador ligar para nós, no caso assim, essa é a diferença da Daikin também. De fato, a gente dá um suporte muito grande pro nosso parceiro instalador, pro distribuidor. Se me ligar e falar que tem uma obra de uma máquina, eu vou na obra com ele. Se eu tiver disponibilidade, eu sou gerente nacional, mas sou instalador de ar-condicionado, sou fabricante de ar-condicionado. Já passou pelo processo todo. Eu sei qual é a dor do cara. Então, quem fala do lado de cá hoje entende o lado de lá. Né? E foram 8 anos instalando, projetando, tendo problema. Aí, como eu te falei, eu fiquei durante esses 8 anos, 4 anos eu só instalava Daikin, porque eu não aguentava mais instalar. Por exemplo, eu fiz uma obra em Olambra, um Ceasa lá, foram 350 equipamentos, sistema múltiplos, então dava quase 1.000 unidades internas. E aí 70% dessas unidades, a hora que você vai ligar, ela entra em alarme na hora de ligar. Nossa. E até você conseguir falar com o fabricante, e a peça vem, é você que tem que trocar. O tamanho da responsabilidade. É gigantesca. Então, quando eu falei, não, eu vou mudar um pouquinho minha concepção, eu vou ser monomarca. Eu fui monomarca durante muito tempo, sendo instalador, só instalando Daikin. Então, eu sei o que é o instalador, lá, quando às vezes ainda é um residencial, ficou o dia inteiro instalando a máquina no quarto daquele cara. E aí chega a noite, 7 horas da noite, na hora de apertar o botão para ligar, a máquina alarma. O cara faz teste, a máquina, defeito de fábrica. Nossa. Isso fica na conta do cara, né? Então eu sei o que eu tô dizendo. O cara vai te ligar, o cara vai... Porque assim, a gente sabe, né? Hoje, o formador de opinião, cara, ele é o cara da ponta. Né? O formador de opinião é o distribuidor, é o instalador, é o especificador, é o engenheiro. Então, se o cara falar que o produto A é o melhor que o Daikin, no final, esse cara é o formador de opinião, porque ele vai ser o cara da garantia do pós-vendas. Então, quando ele tem a segurança que um produto Daikin é muito mais rentável para ele, até que eu fazia um exercício já no final, ali antes de vender a empresa. Eu passava meu orçamento, minha planilha de orçamento para instalar Daikin. Por exemplo, a mão de obra R$10.000. Aí eu passava a planilha de orçamento, que o cara me exigia, para instalar o outro produto, R$15.000. Aí o cara comparava, o produto Daikin tem um valor agregado maior e a mão de obra dele é mais barata? Sim. E ele queria comparar com o concorrente. Falei, cara, sabe o que acontece? Se eu instalar um Daikin para você, eu vou instalar, vou ligar a máquina, vou embora. Você vai me chamar daqui 6 meses para fazer uma manutenção. Do concorrente, muito provavelmente vai dar problema no ato de ligar. E eu vou ter que voltar algumas vezes e o custo é meu. Então eu já estou te cobrando o retorno. Então, naquele momento ali, eu deixava o cara pensar. Né? Então eu nem queria converter mais. Chegou um momento que eu não convertia mais. Porque isso tinha que estar no meu preço. Entendi. Né? Mesmo que você vai fazer uma hidráulica ou vai fazer uma causa do baldrame, do alicerce, você tem 2, 3 tipos de cimento, por exemplo. Você sabe que um é o melhor. E você não vai ter que voltar daqui 6 meses aquela casa pronta para tampar as rachaduras que apareceram na parede. Se o cara quiser optar por aquele, você vai ter que cobrar por isso. Você vai ter que voltar. Sim, a experiência te traz isso, né? Traz isso. Aí você fala experiência, concorrência. Hoje, o segmento de ar-condicionado, eu elejo o mais concorrido do Brasil. Hoje nós temos 17 fabricantes produzindo no Brasil ou vendendo no Brasil. Quando ele não produz, ele importa. 17 marcas. Se eu pedir para você pensar em 5 marcas, não vou falar nem 10, 5 marcas de TV, você não consegue. Não tem. Ou se vamos trazer para o nosso negócio, construção, 5 marcas de cimento, não tem. Verdade. 5 marcas de conexão de PVC, tubo de PVC? Não tem. Você tem as 3 principais, não tem. E nós temos 17 marcas de ar-condicionado. Para ver o tamanho do esforço de nós, como Daikin, para levar nosso produto à excelência, precificar e mostrar para o cliente, meu produto não é o mais caro. O meu produto é o mais barato. Além de entregar 9 centavos por hora do consumo, o meu produto entrega o que está ali o que está escrito no manual. O do concorrente não vai entregar, cara. A gente pode falar isso sem medo nenhum. Então eu acho que esse produto dele que é mais barato tinha que ser mais barato ainda. Porque ele poderia baixar o valor. E o nosso entrega o que está no manual. Então assim, é concorrido, mas é um mercado extremamente lucrativo para quem conseguir se especializar. Faz sentido empreender. Diego, você voltaria a empreender? Com certeza. A gente não sabe o amanhã. Hoje estou na Daikin. Enquanto eu estiver entregando resultado, nosso chefe vai agradecer. Mas se em algum momento não der mais match entre as partes, cara, eu tô pronto. Recomeçar. Eu tô pronto para recomeçar de novo. Um dos maiores problemas é o que eu mais gosto. Então, não tem como dar errado.
Bom, é isso aí. A gente teve uma aula aqui, já estamos batendo aí 1 hora. Já deu 1 hora? Já deu 1 hora. Nossa, passou rápido. Porque quando você gosta do que faz e você entende, você nem sente, cara. Você nem sente. Se deixar aqui, você fala 2, 3 horas tranquilamente. Nem começou a parte da resenha ainda, né? Isso aí deixa no off. Depois cortar, né? Isso aí deixa no off, porque existem muitas outras coisas. Mas, assim, queria te agradecer aí pela oportunidade, né? O Diego vai estar no nosso próximo evento Conecta Constru também. Já fica o convite para você, vai acontecer em dia 2 de novembro aqui em Alphaville. Não sei quando você está vendo essa gravação, mas o Conecta Constru é um evento que conecta toda a área da construção civil, inclusive a galera aí de ar-condicionado, tá bom? E te agradecer aí mais uma vez pela oportunidade, né, pela aula que você deu aí. Realmente é um mercado que, assim, quem não tem noção, eu sou de obra, mas são números que eu não tinha noção, né? Quem realmente... Sim. Por isso que é importante esse bate-papo. E te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço de novo, né? Até a próxima, dia 2 de novembro estaremos juntos lá, né? Também vou reforçar seu convite, vá ao Conecta Constru, faça seu network, a sua conexão, né? Existem algumas barreiras, se você não tomar a decisão da vida, ninguém vai tomar por você, e crescer a decisão é sua, né? Quem não investe não cresce. Foi assim que a gente se conectou. Hoje já rodamos inclusive algumas obras aí como oportunidade. Isso aí. E obrigado, parabéns pelo trabalho, que é um trabalho realmente, além da conexão, é educativo, né? Você está levando alguns profissionais da área na parte educacional a crescer mais, colocando essas necessidades com pessoas que saibam ajudar um ao outro. Obrigado aí de novo, foi um prazer. Até a próxima. Agora no nosso Visão Cast lá da Daikin. Vamos pro Japão qualquer hora, né? Vamos pro Japão, é isso aí. Mas sem aquelas... Não, vamos pro Japão. Vamos marcar, vamos pôr essa meta e nós vamos pro Japão. É isso aí, galera. Valeu, tamo juntos. Obrigado, tchau.